para questões da carne, orgulho, aí ó, pecado carnal, questões da carne. A oração trata de questões da alma. O jejum muda sua natureza carnal e a oração muda sua natureza almática. Agora, o jejum é uma convocação. Deus te chama ao jejum. E Ele chama sempre. Sempre. Pastor, me explique então a evidência dos frutos. Pois muitos pastores falam em línguas e caem em adultério. Muitos ainda não falam e têm a vida reta. Olha, meu irmão, primeiro eu vou corrigir a você a sua comparação que você fez com o dom de língua. Ela está errada. Você tem que tomar cuidado a comparação que você faz com o dom de língua e para não ferir o Espírito Santo. Olha o seu comparativo. Eu conheço gente que não fala em língua e tem a vida reta. Conheço gente que fala em língua e caiu. Você não pode fazer essa comparação. As pessoas caem falando em língua e não falando em língua. As pessoas caem sem ter os dons e tendo os dons. É por causa dessas comparações que tem gente que fala assim, conheço o cara que levanta paralítico e cai. Aí a pessoa imagina o quê? Que normalmente quem fala em língua, ele não vigia, ele não é santo, ele não sei o quê. Você não pode fazer essa comparação. O que você tem que falar? Pastor, o que eu tenho que fazer então? Você tem que orar em língua e não cair. Exato. Então, você não pode falar que o pentecostal, a maneira que você fala e dá para entender que o pentecostal é fraco. Exato. E o que não ora em língua... irmão, nós temos aí tanto de igrejas evangélicas. Você quer ver? As igrejas tradicionais, sabe o que elas são conhecidas no mundo todo? Por ser maçom. E aí eu não vou mais ouvir pregador tradicional? Então a igreja, tem um outro gente aí olhando, você vê aí na internet, para de ouvir, mas o Instagram vai jogando um monte de vídeo para você. Agora inventaram uma nova língua, é uma mistura com hebraico, com ramalaico e com inglês e eu fico irritado com essas coisas que eu vejo. E se você não tomar cuidado, você vai assemelhar. O que o diabo quer? O que o diabo quer é confusão. É isso que eu te disse. Então o diabo ele vai visar o irmão que fala em língua para derrubar ele, para você diminuir justamente a importância do dom de língua mediante aos pecados. Exatamente. Não faça isso, não faça isso. Exatamente. E assim, todo homem carnal, querendo ou não, eu não estou dizendo que ele vai cair, mas só que ele está propício. E aí ele tem que andar no Espírito. Exato, ele está propício à tentação, porque se o homem que tem o Espírito Santo, ele não tivesse realmente propício a isso, Davi não teria caído. E nós estamos numa pandemia de pastores que caíram, que envergonharam de confissões pentecostais, cheios de dons e cheios de poder. Você vai ler lá na Bíblia que esses irmãos cheios de dons, cheios de poder, muitos deles não têm comunhão com o Espírito Santo. Curamos, profetizamos, fizemos milagre. Profetizar e orar em língua. Mas não vos conheço. Então, por que o diabo faz isso? Justamente para fazer o povo ficar de cara, fazer o povo ficar chateado. Tá vendo? Não adianta orar em língua, caiu. Não adianta expulsar demônio, caiu. Gente, o diabo sempre vai se levantar contra você naquilo que você mais é usado. Exato. Porque naquilo que você mais é usado, o diabo vai querer te envergonhar. Exato. Vai querer. Por exemplo, o meu pastor, o pastor Luciano Subirá, ele é um homem muito íntegro. Ele é um homem de uma conduta íntegra. E olha como o diabo quer envergonhar ele naquilo que ele mais preza, a sua integridade, a sua palavra. Tentando jogar ele num balaio de gato aí. É aquilo que ele mais prega, né? É o que ele mais prega, meu Deus do céu, o que ele mais prega. É a retidão e tal. O diabo é astuto. Quer envergonhar você naquilo que você mais prega. Exato. Então esses homens de Deus, eu já falo para vocês, de confissão pentecostal, que prega avivamento, que ou prega e etc, vocês têm que vigiar dobrado, porque o diabo vem contra você naquilo. O pregador de família, o diabo vai querer envergonhar ele nessa área de família, adultério, etc. O pregador de libertação, o diabo vai querer envergonhar ele o quê? Bebida alcoólica, droga, cair em adultério, naquilo que ele mais prega, né? O diabo vai querer envergonhar você naquilo que você mais prega. Exato. Pastor Hernani, a paz, consegue fazer uma comparação entre transferência de unção e a unção que vem de Deus? Pois muitos acham que quando recebem a transferência de unção nós já estamos optos com Deus. Bom, vamos aproveitar a pergunta dele e falar da escola. Deixa eu te falar uma coisa, a gente transfere unção
mas não transfere processo. Exato. Tem muita gente entra aí num vídeo desse aí, bate em transferência sem saber. Aconselho você, nós temos um podcast sobre transferência de unção, nós temos uma pregação sobre transferência de unção. Vai ouvir lá. É isso que você precisa entender. Transferência de unção não é transferência de processo. Eu tenho 43 anos de idade e passei por um processo de 26 anos pregando o evangelho para chegar onde eu cheguei, para ter acesso a igrejas abençoadas, a púlpitos abençoados no Brasil, para ter acesso a púlpitos abençoados fora do Brasil. E veja, se eu aceitasse todos os convites internacionais que eu tenho, eu passaria a vida só pregando fora do Brasil. Exato. Mas como Deus me deu um chamado para pregar aqui no Brasil sobre isso, eu tenho me limitado a sair do Brasil. Mas isso é anos pregando sem deixar escândalo. Se você digita meu nome na internet, você não vai ter um escândalo vinculado a mim. E não é porque uma vez eu não errei. Errei há uns 20 anos atrás. Errei quando eu ainda era jovem e fez parte da minha escola os erros que eu cometi, os arrependimentos que eu tive, para que quando agora eu chegasse, você já imaginou aqueles erros que eu tinha no passado, os vícios que eu tinha no passado, se eu cometesse eles hoje, eu seria uma vergonha para o reino de Cristo. Então eu tive esses erros no passado, tive esses vícios no passado há 20 anos atrás, para hoje saber lidar e ajudar pessoas a vencerem. Tinha lá meus 20 e poucos anos, bem novo, 24, 23 anos de idade. Eu lidei com isso para que hoje eu pudesse ter experiência para ajudar você, tá bom? Para ajudar você e poder falar. Agora falando do tema transferência de unção. Dos dias 11 a 14 de novembro, acontecerá em Ponta Grossa, que dá 1 hora de Curitiba. Você vem para o aeroporto de Curitiba e você vai para Ponta Grossa, a nossa Escola Integral de Profetas. A Escola Integral de Profeta é uma escola de dons, de poder, de manifestações espirituais que acontecem diurnamente, ou seja, de dia e de noite. À noite é a reunião de avivamento, onde nós oramos por você para inserir na sua vida os dons espirituais. É isso que é transferência de unção, gente. E já deixando um gatilho, não significa que o tema é transferência de unção, que todas as pessoas que vão instalar vão orar para todos para receber